Waka waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada, lembrando @bitdove, também @bitcoinheiros. Deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações e, arregaça o like, curte esse vídeo, a gente continua falando sobre privacidade, Dessa vez é privacidade, mas também é um negócio interessante aí para você, né? Tem a ver com privacidade, muito a ver, mas também tem muito a ver com você que não roda o full node, né? E como esse novo BIP aí, é, essa Bitcoin Improvement Proposal, a proposta de melhoria do Bitcoin, né? Pode melhorar realmente como você interage aí com servidores de terceiros, né, com nodes de terceiros para baixar, para ver, né, consultar as suas transações, consultar os seus endereços. Chama Client-Side Block Filtering. Olha lá, isso aqui, nome, né, parece complicado, mas é só a filtragem, o filtro de bloco, né? Por parte aí, ou do lado do cliente. Cliente é você, né? A sua carteira, né? No caso. Ou seja, o bloco é filtrado pela sua carteira. Isso que é o que quer dizer isso aqui, né? E o que significa? Vamos ver, vamos ler aqui o artigo. Né, o bloco filtrado pela sua carteira, também chamado, né, de filtros Bloom por parte do cliente, ou filtros Bloom committed, esquece disso. É uma maneira de carteiras lightweight, carteiras leves, né, que não rodam o full node, sincronizarem o seu histórico e seu saldo, ok? O objetivo é preservar a privacidade dos usuários e resistir mentiras por omissão, né, de servidores ou nodes de terceiros. Isso que é legal também, né? Vamos ver por quê, né? Como acontece isso, como que a sua privacidade é melhorada e como que também é mais confiável você usar um node de terceiro com esse tipo de filtragem, né? O protocolo funciona tendo os filtros criados, né, que contém todos os endereços para todas essas transações em um bloco. Os filtros então podem testar se um elemento, né, é, é está no set, né? Ou seja, se o set ele é confiável, ele pode testar verificando em outras fontes também, né? Falsos positivos são possíveis, mas não falsos negativos. Uma carteira lightweight, então, baixaria todos os filtros para todos os blocos na blockchain e verificaria, né, se existem ali matches dos seus próprios endereços. Endereços, né, relacionados com a chave daquela carteira, que estava carregada naquela carteira. Blocos que contêm, né, matches, acertos, né, seriam baixados, né, completamente da rede peer-to-peer, ou seja, o bloco inteiro é baixado, não só a informação daquele endereço específico, né, e aqueles blocos seriam usados para obter o histórico da carteira e o saldo atual. Vamos ver. Privacidade. Esse esquema é similar ao BIP37, que é o BIP usado pela Electron, né? Mas com privacidade muito melhor, né? São os servidores Electron, tal. Esse é o BIP37, mas esse BIP aqui, né, dos Bloom Filters tem privacidade muito melhor. É o BIP 157 e acho que 158, aqui, pelo que eu estou vendo aqui embaixo, né? São os BIP aqui, ó. É isso aqui, ó. Blockfield não, BIP 157 e BIP 158. Vamos ver. Então, né, as propriedades de privacidade vêm, né, de alguns dos features aí, de algumas das principais características, né, digamos, recursos desse BIP, né, desse esquema aí de filtragem do bloco pela carteira, pelo cliente. A carteira, os endereços da carteira nunca são enviados para nenhuma outra entidade, né? Mesmo que nem diretamente, né? De nenhuma forma. As carteiras que implementarem isso baixariam blocos inteiros como qualquer outro node na rede Bitcoin P2P. Então os peers podem nem perceber, né, que os blocos baixados
são importantes. É outro mais um bloco como qualquer outro, né? Porque os blocos são a unidade natural de paginação da blockchain, ou seja, para o Node, né, na rede, é normal servir um bloco, né? Ele está servindo o tempo inteiro blocos também para outros nodes que estão fazendo o initial block, né? Estão se sincronizando aí pela primeira vez na rede, ou que estão se sincronizando naquele mesmo momento, né, na rede. As carteiras que implementarem isso, então podem baixar os blocos inteiros em paralelo, né, de vários nodes diferentes, né, na rede P2P. Mais, ou seja, mais aí, ó, então nesse caso, se no seu modelo de ameaça o seu provedor de internet aí está no modelo, saiba que o provedor ele pode ainda ver, né, quais foram todos os blocos baixados, mas melhor ainda ele não pode ver que você estava interessado especificamente em um endereço, né? Isso é bom, mas ele pode ver todos os blocos que você se interessou, né? Então, vamos ver. Cada bloco tipicamente tem algumas milhares de endereços nele, então é um grande set de anonimidade, né? Em qual os endereços individuais causaram um match aí no filtro, encontrou um positivo, né? Algo que é interessante para aquela carteira. Os filtros têm uma taxa aí de falsos positivos. Ah, ok, isso é interessante. Tem aí uma taxa de falso positivo, né, para enganar terceiros aí, né? Para que então nem todo bloco baixado indica um match perfeito. Tá pensado já, né? Porque alguém poderia estar vendo quais são os blocos que você está baixando, por mais que não seja um endereço. Vendo os blocos daria para meio que associar endereços ou interesse por endereços, enfim, né? Você entende, acho que eu estou falando. Nas transações você pode ter o mesmo endereço, né? Em vários blocos diferentes. E aí é só fazer, né, um mais um ali, fazer as contas, fazer tipo a relação entre os blocos diferentes. É um pouco mais difícil, mas não, um computador com, né, fazendo a matemática disso uma vez, você consegue criar filtros para, né, encontrar matches também, né? Informação relevante aí de privacidade ainda é vazada, né? Se o adversário pode, né, pode descobrir de alguma forma, por exemplo, o seu provedor, quais blocos foram baixados pela carteira, ou se ele tiver acesso à carteira, ou tiver um malware no seu aparelho, no seu computador, sei lá. Pode ser possível que o adversário encontre os endereços da carteira de uma carteira específica usando fusão de dados, né? De quais blocos são baixados e o gráfico de transações, né, na blockchain pública. É o que eu falei, daria para deduzir, ou tentar deduzir, né, sabendo, mas é bom que tem esses falsos positivos que não tiram um pouco dessa dedução aí também, mas tá, os que são e daria para deduzir se a pessoa tem acesso a todos os blocos igual. Mas é mais difícil, né? Porque não seria então um servidor específico, teria que ter vários servidores colaborando ou alguém, um man in the middle, aí alguém no meio da sua conexão, analisando tudo que está, né, entrando na sua carteira. A fusão de dados entre a informação do gráfico de transação, né, na blockchain e a lista de blocos baixados pode revelar os endereços da carteira em determinadas situações. O modelo e cálculos relacionados com isso foram publicados na mailing list dos desenvolvedores do Bitcoin, que mostra como, né, funciona essa filtragem de blocos do lado do cliente na sua carteira, como ela funciona melhor para a privacidade quando a carteira, né, só faz algumas das suas próprias transações. Isso pode ser dificultado, né? Pode dificultar parando que o adversário descubra quais blocos foram baixados, talvez baixando cada set de blocos ao lá. Se você então usar então Tor e usar um novo circuito de Tor, né? Porque aí você tem uma nova identidade Tor, digamos, para baixar um set de blocos diferentes.
E aí, então colocando no protocolo que você renova o circuito, você já baixou dois blocos, renova o circuito, baixa outros dois blocos, renova o circuito, dois blocos, é um pouco mais demorado, mas isso impediria então que o adversário descubra quais blocos foram baixados pela mesma máquina. Apesar de se acreditar, né, que a privacidade desse tipo de filtragem aí de blocos seja muito boa, a melhor privacidade, né, para sincronização de carteira ainda é obtida usando um full node, né, que baixa todos os blocos. Mas é uma bela uma melhoria aí, né, para você que por algum motivo não pode baixar os blocos, a sua internet é muito ruim, você vive no meio do nada, enfim, né? Pode ter N motivos aí para você realmente não poder ter o seu próprio Node ou um Node de confiança, né? Que você possa confiar que está fazendo uma boa manutenção do Node, que você pode então usar ele para suas transações tranquilamente, sabendo que a pessoa não vai, né, tá te monitorando e tal. Filtros críticos para o consenso, né? Se propõe que um futuro soft fork seja feito para adicionar uma nova regra de consenso que requer que os mineradores incluam os filtros em cada bloco. Então, a maioria econômica poderia reforçar, poderia dar a correção desses filtros para que para que então, né, as carteiras Light pudessem ter uma fonte fidedigna e muito fidedigna dos filtros. Então, até 2019, até 2020, né, no caso agora, fevereiro de 2020, esse soft fork ainda não foi ativado, então as implementações desses filtros aí com o bloco, dessa filtragem de bloco do lado por parte do cliente, obtém seus filtros de servidores semi-confiáveis assim. Qualquer que seja a implementação que termine sendo, né, entrando aí num soft fork aí do consenso, ela teria, né, que ser incluída no código do Bitcoin para sempre, né? A não ser que a regra do soft fork tenha uma provisão de sunset, não sei, uma determinação de tempo aí para terminar. Então a comunidade de Bitcoin deve, né, decidir com carinho aí se, né, e quando e como adicionar esse tipo de regra aí, né, na rede Bitcoin, para incluir na rede. Pode ser que funcione esse modelo aí de servidores semi de confiança, né? São vários diferentes. É como os servidores Electron, tal, mas eles estão servindo blocos ao invés de servir é, é, específico, né? Transação específica. Então isso dá né? É mais difícil de passar por cima. Se tiver simplesmente, sei lá, na rede 60% for de confiança, né? E eles estão checando um com o outro, aí acho que funciona bem até. E 60% de confiança é um número baixo, porque eu acho que, né? Enfim. Vamos lá. Neutrino. Neutrino há uma implementação, ou seja, esses servers que já estão no ar, né? A maioria é pessoal da Lightning Network, porque a Lightning Network utiliza, né, esse tipo de filtro, também conhecido como neutrino, né? Chama neutrino, os filtros neutrino, conhecido como BIP 157, BIP 158, que é usado, né, por algumas carteiras leves, aí, carteiras rápidas, sem sincronização com full node, sem o seu próprio node, né, da Lightning Network, essas carteiras para celular, mas que não são custodiais, ou seja, você mesmo tem a posse da chave e você usa esse tipo de filtro para poder rodar, né, a rede Lightning no seu celular. Então é bem interessante isso aqui. Acho que é a Phoenix Wallet, que é o que a gente recomenda aí, também a Breeze, tal, que são talvez as duas melhores para você começar, né,
no momento. Tem algumas outras ali, você tem que ver os vídeos aí da Lighting, agora eu não lembro exatamente, mas tem várias que você não precisa sincronizar o seu próprio Node, não precisa, né? Enfim, e você tem posse da chave, que é muito importante, rodando aí com esse tipo de filtragem aí da rede, que é bastante privada também, em comparação com outros tipos de carteira, né, que você confia num servidor externo aí que não esteja fazendo log dos seus endereços. É isso aí, Bitcoinheiros. Não deixe de dar aquela curtida lá, compartilhar o vídeo, sei lá. Até a próxima. Tchau.